Vamos lá. Nós já estamos quase concluindo aí o curso aí para os irmãos que vão se batizar ou que vão se tornar membro da nossa igreja. Ficou alguma dúvida sobre a Igreja Batista Memorial? O que vocês têm de pergunta? Alguma questão? Hein? Vocês leram o livrinho? Ficaram com alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Posso fazer a prova, então? Tudo certo? Ficou alguma dúvida, não? Tá. Como é que se torna membro da Igreja Batista Memorial? Como que alguém se torna membro de uma Igreja Batista Memorial? Batizando. O que mais? Ou? Não, isso aí já é condição, né? Mas para se tornar membro, o que é preciso? Se batizar, uma. Qual é a outra condição para ser membro da Igreja Batista? Não. Vamos lá, qual é a condição? Transferência, se você for membro de uma outra Igreja Batista e quiser vir para cá. Ok? Qual a outra condição? Aclamação. O que é aclamação? Todo mundo gritar. Vamos aclamar. É isso? O que é aclamação? Se você é membro de uma outra igreja batista que não é da mesma ordem em fé, você pode se tornar membro dessa igreja sem se batizar novamente? Desde que o seu batismo tenha sido feito como? Por imersão e que você tenha plena consciência do seu batismo. Ok? Se você for batizado numa outra, um outro grupo religioso, que a gente entende que esse grupo religioso é uma seita. A gente aceita? Não, a gente não aceita. Se for seita, não aceita, tá bom? Como que alguém é desligado da Igreja Batista? Oi? Quando morre, alguém quer ser excluído, quer ser desligado do rol de membro, tem por morte, que é mais rápido, né? Tá bom? Mas pelo menos você é promovido. Você vai sair daqui, você vai para o céu. Não é isso? Qual outra forma de você não fazer mais parte da Igreja Batista? A pedido, você pode pedir, não quero mais ser. O que mais? Você pode ser excluído da Igreja Batista? Tem algum advogado aqui, não? Presente? Tem? Isso vai dar muito problema, né? Pode ser excluído? Hoje a gente usa o termo desligado, tá? Há condições para que alguém possa ser excluído ou desligado do hall de membros de uma igreja batista? Quais? Oi? Tá, você pode ser desligado por abandono, tá? Então, a cada 6 meses, a gente faz uma verificação, vê se você tem frequentado ou não a igreja, e aí a gente vai enviar uma carta para saber como é que você está. Talvez você já esteja frequentando outra igreja, talvez você esteja em outro lugar, e aí a gente quer saber como é que você está, porque você faz parte do hall de membros. E uma vez que você faz parte do hall de membros, você impacta nas decisões da igreja, tá bom? Então, por isso que a gente quer saber se você faz parte ou não. Tá? O que mais você pode ser desligado do hall de membros? Conduta. Que tipo de conduta? Como que a gente trata as condutas aqui? Vamos lá em Mateus 18? Mateus 18.
Verso 15. Vamos lá? Dá para colocar? Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então vamos lá. Como que é essa questão da conduta aqui? Que tipo de conduta a gente vai desligar alguém do rol de membros da igreja? Então, primeiro, se você vê que alguém teve uma conduta incompatível com aquilo que a igreja ensina, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Oi? Conversar com ele. Por quê? Vamos lá, se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Não, vou contar para todo mundo, né? Não, não precisa. O povo já dá conta, né? O que a gente faz? Eu vi alguém. Ou teve um comportamento incompatível. Eu tenho que procurar essa pessoa, eu e ele. Mas eu vou procurar essa pessoa com qual objetivo? Qual objetivo? Qual é o objetivo que eu vou procurar essa pessoa? Tem um objetivo. Oi? Resgate? Onde que está escrito isso aí? Resgate. Ali embaixo, ganhaste? Eu vou para quê? Para ganhar. Eu não vou para quê? Para destruir. Eu não vou para destruir. Eu quero entender o que está acontecendo. Por que você fez isso? Por que você está agindo dessa forma? Eu não estou indo lá para poder dizer, poxa, você fez isso e você fez isso, você está errado, eu vou falar para todo mundo, você é isso, aquilo. Não é isso. E principalmente no Facebook, pedir oração por ele. Irmãos, olha, eu descobri que fulano tal, eu peguei ele num boteco, eu peguei ele num lugar indevido. Vamos orar por ele, gente? Botar isso no Face. Mas eu só estou pedindo o quê? Oração, só estou pedindo oração por ele. E aí, se não resolveu, se ele continuar na mesma conduta, o que eu tenho que fazer? Vamos para o verso 16? O que eu tenho que fazer? Oi? Não, testemunhas do que ele fez, não. Testemunha da conversa que eu vou ter com ele. Não do que ele fez. Mas para que eu vou chamar mais 2 irmãos para ir conversar com ele? Oi? Mas para quê? Reforço para quê? Para falar, ó, você está vendo, eu estou certo, vocês estão vendo? Ele está errado, eu quero provar, é isso? Oi? Ah, para quê? Para trazê-lo de volta, para não perder esse irmão. Não é para... É para não perdê-lo, é para ganhá-lo, então é reforço. O que vocês acham disso? Desse processo? Vamos chamar mais 2, talvez eu não soube falar, talvez eu não tenha argumento, talvez eu não saiba procurar um irmão idôneo da igreja, procurar uma outra pessoa que tenha mais conhecimento, alguém que sabe transmitir, chama lá, conversa com ele. Ok?
Se ele ouviu, o que aconteceu? Acabou. O assunto acabado. Mas mesmo assim, ele continua duro. O verso 17. Aí foi para o Supremo Tribunal Federal. Aí já foi para o STF. E aí? A igreja vai mandar ele embora? O que a igreja vai fazer? A igreja aqui a gente fala como a instituição já, tá? Como algo administrativo, algo já que tomou uma proporção grande. O que a igreja vai fazer? Vai falar com ele. E aí, uma vez que ele recusar a igreja, considera-o como... Alguém sabe o que é gentil e publicano? Não? Considera ele como gentil. Nossa, o cara fez tudo errado, ele ainda é gentil. Você sabe o que é gentil, não? Gentil. Gentil é uma classificação dada desde a antiguidade, desde o tempo de Israel, quando Deus escolheu o povo de Israel. Então, quando o povo de Israel foi escolhido como o povo de Deus, Israel quer dizer isso, filho de Deus, né, povo de Deus. Quem não era israelita, né, quem não era judeu mesmo, ele era considerado gentil. Então, a salvação veio para os israelenses, veio para os judeus. Tá? Então, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas quem o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos nós somos o quê? Gentios. Tá certo? Porque nós não nascemos em Israel, nós não temos a descendência de Israel e não somos judeus. Então, o que esse termo está dizendo é o seguinte, olha, considera ele como não povo de Deus. E publicano, o que é publicano? Publicano é pior ainda. O que é publicano? O que é o publicano? Faltou a palavra republicano. Não tem nada a ver. O que é publicano? Publicano era o cobrador de impostos. Toda vez que você vê a palavra publicano, é cobrador de imposto. Como que era visto o cobrador de imposto pelo povo de Israel? Quem que gosta aqui do oficial de justiça em casa? Alguém gosta de oficial de justiça? Alguém gosta de fiscal da Receita? A gente não tem nada contra eles, mas também a gente não quer ter nada muito perto, né? Eu acho que esse povo tem que ter assim, o círculo de amizade deles deve ser um negócio complicado, né? Porque as pessoas ficam perto com medo, né? Então, o publicano, ele era visto como um traidor. Como um traidor. Como alguém que está agindo contra o próprio povo dele. Então, quando Jesus diz, olha, se alguém pecar, você foi lá, não deu certo, levou 2, não deu certo, levou a igreja, não deu certo, o que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. Mas existe um processo. Hoje, qual é o processo normal nas igrejas? Começa por onde? Começa pelo 17 ou começa pelo 15? O que vocês acham? Oi? O processo começa por onde? O processo é o inverso. Então, é por isso que quando eu falo, quando alguém vem falar alguma coisa de mim, ou para mim, de vocês, a primeira coisa que eu vou dizer para essa pessoa, você já falou com ela?
não quero te ouvir. E eu já fiz isso com um conselheiro aqui dentro. E era coisa grave. Que ele veio falar. Enquanto você não falar com essa pessoa, eu não te escuto. Pastor, fui. O que aconteceu? Não deu certo. Chama mais 2 pessoas que são bem próximos dessa pessoa. Ora antes, vai lá e procura. E aí, quando se passou o processo, nós chamamos essa pessoa. Eu sou pastor há 88. Junho de 88 eu fui ordenado. 37. Obrigado, Jesus. Sabe quantas pessoas eu já excluí na minha vida? Como pastor, frente de uma igreja? Quantas vocês acham? Nenhuma. Mas eu já pedi para algumas pessoas deixarem a igreja. Eu convido, eu converso. Principalmente quando é um pecado público que afetou muita gente, que isso é conhecido, que é notório. Que todas as vias já foram tomadas. Então nós conversamos com essa pessoa e dizemos, olha, você tem 2 opções. Você quer que a gente leve esse assunto para a igreja? Ou você gostaria de pedir o desligamento seu? Pede o seu desligamento. Nesse processo a gente vai cuidar de você, até você se sentir pronto para voltar. E esse assunto acaba, porque uma vez que você não é mais membro da igreja, a igreja não pode fazer mais nada com você. Se você pedir o desligamento, você vai se tratar. É muito horrível ser tratado dentro da igreja, não pelo seu nome, mas pelo seu pecado. O fulano é o adúltero. O fulano é o que deu cheque sem fundo. O fulano é o... Eu não quero tratar ninguém por esses nomes. Então é dessa forma. Quem me conhece sabe disso, que nunca teve uma assembleia aqui que a gente trouxe o nome de alguém para ser excluído. Dúvidas? Como você faz parte de um ministério da Igreja Batista Memorial? Acho que vocês podem pegar o livrinho aí, tem uma parte lá dos ministérios. Eu não sei se já foi comentado isso com vocês. Tem todos os ministérios, tem todos o que a igreja faz. Tá? Eu acho que está lá na... Ministérios da IBMJ, tá bom? Está lá na página 36. Chora aí. Página 36. Nós gostaríamos muito que vocês se envolvessem em algum ministério da igreja. Por que nós entendemos a importância de participar de um ministério? A gente pode ir lá em Efésios capítulo 4, de 12 em diante. Volta ao versículo 11 para mim. O Senhor Jesus, quando ele foi para o céu, ele instituiu, ele formatou a igreja. Então ele diz o seguinte, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só espera um pouquinho aqui. Então quando ele foi ao céu, ele colocou o quê? Esses dons para a igreja, para que a igreja pudesse o quê? Administrar e viver e crescer. Então todo o processo da igreja é um processo de retroalimentação. Eu abençoo e sou abençoado. Eu sirvo e sou servido. Então tem momentos que vocês estão servindo, tem momentos que vocês estão sendo servidos. Então o tempo todo nós vivemos isso aqui dentro, tá? Então o Senhor colocou esses dons para a igreja para que pudesse ensinar a igreja, a treinar a igreja a viver. Vamos ver, verso 12 em diante. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do quê?
do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Então eu quero que vocês entendam que o que vocês fazem aqui não é para se vangloriar, não é para ter status dentro da igreja, não é para se sentir importante. Que tudo que a gente faz aqui é serviço para Deus. Então vamos lá. Quem trabalha numa empresa automobilística aqui, tem alguém? Não? Quem trabalha em indústria? Tem alguém aqui? Você trabalha em indústria do quê? O quê? Proteção de lavouras, proteção de cultivos. Proteção de cultivos de lavoura. O que vocês fazem lá? Qual é o produto de vocês? Fungicida, herbicida. Então vocês vendem produtos para... Tá. Isso, é uma empresa grande. Sim. Tem porteiro? Vários. Tem vários porteiros. Tá. Tem refeitório? Tem. Tem enfermaria? Tem. Tem enfermaria. Então vamos lá. O porteiro da tua empresa faz o quê? Ele controla a entrada e saída de pessoas e caminhões. O refeitório da tua empresa faz o quê? Serve as refeições do dia inteiro. Os enfermeiros fazem o quê? Trabalham com medicina preventiva e acidentes pontuais. Posso falar uma coisa para você? Que eles não fazem nada disso. O porteiro da tua empresa vende fungicida. Ele não faz aquilo, porque a tua empresa não é uma empresa de segurança. Os enfermeiros da tua empresa, o que eles fazem? Herbicida, fungicida. Porque se a tua empresa parar de fazer isso, eles estão na rua. Eles vão ficar cuidando da saúde dos outros. Então por que a tua empresa tem enfermeiro, porteiros, RH? Por que tem? Porque ela quer produzir mais, para alcançar os objetivos dela. Ela não vai colocar ali nenhum departamento, ela não vai criar nenhuma área que não tenha interesse. Por exemplo, vocês têm uma área ali que cuida de pessoas com problema de drogadição? Tem. Não, vamos pensar uma outra coisa assim, que é por causa dos funcionários, mas não é, eles não cuidam da drogadição, eles cuidam da produção, porque se o cara tiver, ele vai criar muito problema lá. Vai ter alguma coisa de recreação infantil? Não. Festinha? Não. Por que não tem festinha de criança lá? Porque não tem criança lá. É porque não é o público de vocês. Se o público de vocês, se as crianças consumissem fungicidas, Sim. então, vê só. A igreja ela só vai ter ministério que seja afim com ela. Então, todo mundo aqui faz a mesma coisa. O centro administrativo da igreja proclama o evangelho de Jesus Cristo. Os estacionamentos, todo mundo aqui proclama o evangelho. O enfermeiro da tua empresa, ele não chega em casa falando que ele cuida de gente. Ele fala que ele trabalha numa empresa que vende fungicida. E se todo mundo ali não tiver essa consciência... Eu fui falar numa empresa para médicos, que os médicos não estavam tendo o atendimento adequado com os funcionários. Porque os médicos é bam, bam, bam. Tem aqui. Tem que tomar cuidado. E começou a dar muita reclamação na ouvidoria. E quem que vai corrigir os médicos? E aí eu conversei com eles, né? A empresa primeiro precisava ter 6, tinha 12. Porque a maior parte dos funcionários trabalhavam 6 horas. Você já imaginou uma menina que tiver dor de barriga, dor de cabeça, sair dali para ir no hospital ou no consultório e voltar a perder o dia. Então tem o consultório lá, o consultório ali, iria o quê? Facilitar a vida deles. Ia bem mais rápido. E aí eu perguntei para ele, o que vocês fazem aqui? Nós cuidamos do bem-estar das pessoas, nós promovemos qualidade de vida. Eu falei, não, vocês vendem cartão de crédito, cara. Vou falar isso, que eles vendem cartão de crédito.
Porque se esse povo parar de vender, está todo mundo na rua aqui. Se tem uma coisa que vocês não fazem, é isso. E aí eu perguntei para eles, qual a diferença entre atendimento e procedimento? Vocês fazem procedimento ou vocês fazem atendimento? Trinta anos de caixa do Dom Olivo. A senhora atende as pessoas ou a senhora faz o procedimento ali no caixa? Procedimento. Qual que é o procedimento? Que treinaram a senhora a fazer lá? Atender os clientes educados. Mas não tem cliente que é educado não, viu? Que é sem educação. Não, mas assim, não vamos falar dos clientes, vamos falar da senhora só. É, verdade. É. Atendo Mas assim, só que teve um treinamento para a senhora. Teve um treinamento. Qual que é o treinamento? O treinamento é atender bem o cliente, ser educado, aguentar tudo que eles falam, mas eu não aguento não, viu? Eu já vi. Tanto é que quando eu vejo a senhora num caixa, eu vou no outro. Ela fala mesmo. E tem uns que são sem educação mesmo, né? Maltrata pai. Moleque ali na hora, dá vontade de dar um cascudo, não dá não? Muito. E o pai ri, né? O pai dá risada. É isso aí. Entenderam? Então você tem um procedimento. E o que eles falaram para mim? Que eles faziam atendimento. Falaram, não, você faz procedimento. Você não atende. O que você faz? Você mede a temperatura, mede a pressão, vê se tem alguma coisa e tchau. Você não atendeu. Você seguiu o procedimento. Dá uma olhada nesses ministérios que tem aí, bem rapidinho. Você que está com o livrinho aí. Quais ministérios que nós temos aqui? Comunicação. Qual a outra que está aí? Vamos falando? Recepção. Daqui, deixa eu ler aqui então. O que tem aqui? Ó. Comunicação, que vai multimídia, transmissão, iluminação, audiovisual, design, mídias sociais, né? Que é o Luciano e a Kleber. Recepção, que são os introdutores, estacionamento. Louvor e adoração com o Rafael. Casais, que vem o dia da família, encontro de casais, ama, eu e a dona Marli. E também a Aline, e tem ainda o encontro de casais aqui, com a Adriana, a Kátia, o Luciano. Tem crianças, EBD, culto, kids, super kids, acampamento, kids, com a dona Marli e a equipe dela. Adolescentes, nós temos jovens, mulheres, homens, melhor idade, cantina. E aí? Tem mais coisa aí, tem muita coisa ainda. Quantas pessoas vocês acham que trabalham nisso tudo aí? Ministério Infantil, 150 pessoas. Introdutores, recepção da igreja, são 60 pessoas. Cantina, 40 pessoas. Música, adoração, louvor, 90 pessoas. E aí tem os outros ministérios, que é Kids, que é o Teens, jovens, que é uma média sempre de 30 a 40 pessoas que estão servindo. Vocês têm noção do tamanho que é isso aqui? Para a gente fazer um culto, quantas pessoas vocês acham que precisa? Para a gente ter um culto aqui. Quantos voluntários a gente precisa? 30 pessoas no mínimo. Estacionamento, recepção, som, iluminação, transmissão, mídia, músicos. Oi? Faltou o pastor, né? Vocês têm noção desse tamanho todo que hoje a igreja está?
E aí nós precisamos dos voluntários. Qual é a importância de você servir num desses ministérios? A Val chegou aqui, um tempo atrás. A Val não é nem membro da igreja. O que você faz aqui já, Val, na igreja? Eu ajudo no Melhor Idade. Na Melhor Idade? O que você faz lá na Melhor Idade? Eu ajudo a servir, a arrumar as cadeiras, arrumar a mesa, tudo. Como é que você se sente fazendo isso? Muito feliz. Faço com amor e carinho. Quem que mais ganha quando vem? Sou eu. Tá em paz, tá ajudando. Muito feliz. Qual é a condição para você trabalhar aqui na igreja? Como é que você pode trabalhar ou não dentro da igreja? Todo mundo pode trabalhar? Por que todo mundo não pode trabalhar? Tem que ser membro? Tem coisa que não precisa ser membro. Uma vassoura na mão não precisa ser membro, não. Uma pintura, conserto de coisa aí. Eu sei que o senhor é fuçado mesmo, torneiro. Né? Tem uns trem aí para consertar aqui. E olha que eu vou chamar, hein? Então nós temos uma área de ensino. A área de ensino tem que ser membro da igreja. Área de ensino, de adoração, de louvor. Porque você está aqui à frente e você está passando algo para a igreja. Agora, a área de serviço da igreja, um é diferente? Não. É que a área de serviço, você não está ensinando alguém. Você não está representando a igreja aqui na frente, no sentido de membresia, de comportamento, de testemunho. Você está passando por um processo. Então, eu sempre entendi que a área de serviço da igreja, a gente pode usar no sentido de acolher você, de você entender, de você poder servir, de poder ajudar. Entenderam? Então, a gente sempre pensou isso. Lá atrás, quando eu me converti, a igreja, ela não aceitava de forma alguma nenhum tipo de pessoa servindo que não fosse membro. E aí eu tive um problema muito grande em casa, porque eu casei com a Marli Batista. E é Batista ela, Batista mesmo, Batista que vocês não têm noção. Eu não sei como o nome dela, não é Baptista ainda, né? Então, eu sempre chamei as pessoas para servir, para ajudar, né? Né, Valdir? Quanto que você já pintou essa igreja? Então, o Valdirzinho era o nosso pintor aí. Né? Ajudou muita gente lá no começo, lá atrás, nos abençoou muito, né? Ele é membro da igreja, assim, tá? Então, e ele nos abençoou tremendamente. Então, aqui dentro da igreja, aqui tem o Foguinho, né? O irmão Foguinho. O irmão Foguinho está botando fogo lá no som com a gente. Não é membro da igreja, mas está servindo já como membro da igreja, como a pessoa que está aqui. Então, como é que eu faço parte de um desses ministérios? O que tem que fazer? Oi? Oi? Você tem que se colocar à disposição para quem? Eu estou à disposição, mas e aí? Quem que vai saber? Oi? Você tem que procurar o líder de ministério. Pastor, eu não sei quem que é. Procura a gente. Você já conhece a gente. Pastor, eu gostaria muito de conhecer os teens, queria conhecer os kids, Você sabe um lugar que mais precisa de gente? Aqui é o Ministério Infantil. O Ministério Infantil é uma área que precisa tremendamente. Tem domingo aqui que nós temos 30 crianças numa sala só. A gente tem que dividir. Então, o berçário da igreja aqui é uma das áreas que mais cresce nessa igreja. Eu não sei por que o berçário é o que mais cresce aqui dentro.
tá? E aí tem época que nós temos muitos bebês, tem época que tem menos bebês, porque eles crescem e aí eles vão descendo e aí eles vão ocupando toda aquela sala. Talvez vocês olhem assim, essa igreja não tem criança. Nós temos hoje quase 300 crianças na igreja. Por domingo, é uma média de 150 a 180 crianças que vêm no domingo na igreja. Nós estamos lá com 110 adolescentes no acampamento. Então eles vão comer, né? Tem som. Então, além deles, tem que ter toda uma estrutura. Nós tivemos um acampamento com 110 crianças. Sabe quantos voluntários? 90. É quase um adulto para uma criança. É um adulto para uma criança. Teve 90 voluntários para cuidar das crianças. Por causa de todo esse cuidado. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm em se propor a servir dentro de uma igreja? O que vocês acham assim que seria o maior obstáculo que você teria em relação a servir a igreja? Oi? Compromisso. Aqui você precisa ter esse problema de compromisso, de escala. Aqui, tem igrejas que você tem que trabalhar todo dia. Todo dia tem coisa. Aqui nós temos todo dia coisa, sim, temos todo dia coisa, mas que não é para você. Tem um dia para adolescente, tem um grupo de teatro, tem um grupo de música, tem um grupo de jovens, tem os casais que se reúnem a cada 2 meses, os homens se reúnem a cada 2 meses, as mulheres se reúnem a cada 2 meses. Então não tem nada aqui que você é obrigado a vir todos os dias na igreja. O que eu vejo assim, de muitas pessoas que vêm de outras igrejas para cá é o seguinte, agora eu quero descansar. Você trabalhava mesmo em outro lugar? Porque para a gente... Oi? Você veio para cá para descansar. E aí te colocaram aonde? Te colocaram no Ministério Infantil. Por que você foi para o Ministério Infantil? Porque eu já trabalho com criança e me indicaram, eu fui trabalhar no Ministério. Quanto tempo você ficou lá, Darcy? No Ministério Infantil? Estou com 8 anos aqui, 7 anos, e agora estou na transição no Ministério Infantil. Ela continua. Nesses 7 anos você ficou com quem? Eu fiquei com os de 3 anos, de 3 a 5. De 3 a 5. Ele tinha quantos anos? Tinha 7. 7 anos. E aqui, tua mãe cuidou de você, não? Cuidou. Ele veio para cá pequeno e participou também de todo o processo das crianças aqui. Hoje nós temos eu esqueço o nome, não adianta, ajuda. A Fabiana. A Fabiana está no Ministério Infantil. Estou no Ministério Infantil, no Super Kids. Está no Super Kids, são a idade de 9 a 12. De 9 a 11. 9 a 11, toda sexta-feira. Toda sexta. Vocês entenderam? Ah, pastor, eu quero ir para a área de ensino. Ótimo, vem conversar com a gente. Eu quero servir aqui. Ótimo, vem conversar com a gente. Entenderam? Ah, eu sei. Não sei. Vai conhecer. Você não sabe assim quanta amizade você vai fazer, relacionamento. Você vai conhecer outras pessoas. Você vai ter oportunidade de abençoar. Porque às vezes assim, nós estamos agora, né, já no processo de trazer mais um pastor. Mas hoje a igreja tem quantos pastores? Tem um pastor oficial. Então, às vezes é difícil a gente estar atendendo todo mundo. Então, para atender, você tem que marcar um horário, tem que estar vindo aqui. Eu gostava muito de ir na casa de todo mundo. Eu não consigo hoje ir na casa de todo mundo. Então, às vezes eu vou na casa de um, vou na casa do outro. Sobrou um tempo na agenda, a gente liga, né? Assim, de quem convidou a gente também. Agora também, nem o povo está mais convidando também a gente para ir, né? Tá?
Então convidou, a gente vai, não vai? Foi lá. Teve um tempo bom com eles, né? Teve um povo que veio de São Paulo, até hoje nunca fui convidado para ir lá. Não é isso? Então, é assim. Então a gente vai onde a gente é bem-vindo. Se a gente não é bem-vindo, a gente não vai. Tá bom? Então ficou a dica? Ficou a dica aí? Pegaram? Pegaram a visão? Agora tem que pegar a visão, não tem? Pega a visão. Fala, diva! Vamos lá. Ninguém vai te ouvir. Aliás, tinha que ter alguém, né, para andar com esse microfone, né? Porque a idade já não está legal. Hoje já não está bem. Então, eu também já participei do Ministério Infantil. Quando o senhor veio para cá, o senhor criou o Ministério Infantil. Eu fiquei 6 meses, cuidei da Sofia, Thales. Você cuidou do Thales, diva? Olha o tamanho que está aquilo. A Sofia era bebezinha. Cuidou da minha filha. Você foi para o acampamento também, diva? Fui 3 vezes. Agora não dá mais, né? Olha só, fica em pé, diva. Isso foi bom para você, diva? Você vê esses meninos? Nossa, muito bom. E você vê eles hoje na igreja? Vejo. Vejo sempre. Você contribuiu para que isso acontecesse? Sim. E Deus me ajudou, né? Tá vendo, gente? É isso. Quem é que está agora aí? Minha neta. E está sendo cuidado por você, não? Não, pelas meninas lá. Por outras meninas. Então, isso para mim é igreja. Essa menina veio para a igreja, conheceu o Teles, casaram e tem 2 filhos. O que te fez voltar mesmo para a igreja, Pati? Os meus filhos. Seus filhos. Hoje os 2 estão super integrados. Então, eu adoro vir aqui. Como é que foi o Pedro pela primeira vez no acampamento? Ai, ele gostou, mas foi difícil para mim e para ele. Não, foi difícil para quem? Ai, para os dois. Viu? Para os 2. Você sabe o que ela queria? Ela queria trabalhar no acampamento. A gente não queria entender, não estava entendendo por que ela queria trabalhar no acampamento. Ah, mas podia ser em qualquer lugar, na cozinha, em qualquer lugar. Eles não deixaram. Não deixaram. Para o bem de quem? Dele. Do Pedro, não seu. Você que sofra. E o Pedro foi, chorou, né, na hora ali. Depois a gente perguntava para ele, e tua mãe? Não sei. Não sei nada. E ficou lá o tempo todo. E a gente passa por todo esse processo. Tá certo? Tudo bem, gente. Então, olha, eu quero fazer parte de um ministério. Vê qual é o ministério que você se identifica, tenta conhecer. Vem, vê como que é feito, como que é o trabalho. Tá certo? Vê se você tem disponibilidade, cada ministério tem a sua agenda, cada ministério tem o seu dia, cada ministério tem a sua forma de trabalhar, tá? Então você não é obrigado a fazer nada aqui dentro, e a gente entende que quando você faz isso para o teu bem. É você que está ganhando. Você está ganhando em qualidade, amizade, né? Relacionamento, e também essa questão do seu tempo, de você se tornar muito mais útil na obra de Deus. E eu digo o seguinte, que quando eu ensino, eu aprendo. A maior forma que eu tenho de aprender é ensinando. Então, eu quando vou fazer encontro de casais, dar palestra para casais, a semana em casa é uma bênção. Nossa, é uma bênção a semana. Porque eu tenho que praticar tudo aquilo que eu vou ensinar. Eu tenho que botar em prática, tenho que falar o que eu tenho que fazer. Aí quando acaba, volta tudo ao normal. Ela fala, pega outra palestra. Pega mais uma palestra. Tenta praticar, vai praticando, que você vai melhorando. Tá entendendo? Então, prega mais para casais. Você pregou para casais, em casa fica uma maravilha. Tá bom? Então, entenderam como funciona a igreja? Outra coisa. Uma vez que você é membro da igreja, você tem alguns direitos e alguns deveres. Você tem o direito de votar e de ser votado. Você tem o direito de participar do conselho. O que é o conselho da igreja? O conselho da igreja ele é eleito 7 integrantes por
4 anos a cada 2 anos. Tá? O conselho tem 14 anos, tem 14 membros, então cada mandato de 4 anos. Então agora nós vamos ter eleição já o ano que vem para 7 conselheiros que trocam, para não ter que trocar todo o conselho e aí criar uma dificuldade com a igreja. Tá? O conselho, ele, se você olhar lá no estatuto, todas as decisões da igreja, do dia a dia, de funcionários, de pastores, de decisões dos investimentos, é tudo discutido em conselho. Só é trazido em assembleia assuntos estatutários, que é questão de compra e venda de propriedade. Nós não podemos vender e comprar nada se a assembleia não aprovar. Nós não podemos aceitar um membro ou desligar um membro se não for em assembleia. Tá? Nós não podemos contratar um pastor titular se não for em assembleia. Tá? A assembleia é a frequência de todos os membros. Nós não podemos trazer um outro pastor se a assembleia também não aprovar. Tá certo? Então, o conselho se reúne toda primeira segunda-feira de cada mês. Ah, pastor, eu queria participar da reunião do conselho. Você tem que pedir, porque às vezes tem assuntos ali que são assuntos ligados mais ao conselho e ligados à situação da igreja e que a gente teria que pensar bem se você vem ou não, tá bom? Então, por isso que o conselho sempre tem que ser acionado e pedido, tá? Nesses casos, tá bom? Então, é assim que funciona a igreja. Nós temos 2 assembleias, né, anuais, uma em janeiro, outra em julho, em que nós prestamos contas de tudo que é feito, né? Tudo que comprou, tudo que pagou, acho que vocês já viram isso. E também o que nós fizemos e o que nós pretendemos fazer, tá certo? Então, são 2 assembleias que são já pré-determinadas. E as outras acontecem de acordo com a necessidade, né? Batismo, às vezes tem que fazer uma compra, ou às vezes tem uma decisão que exige a presença da igreja, tá? E aí você tem o direito de votar e ser votado. Mas você também tem deveres com a igreja, deveres da frequência, deveres com a questão do sustento da igreja, da contribuição com a igreja. É obrigatório? Não, isso é bênção, né? Então a gente vai discutir isso depois, essa questão dessa mordomia. E a mordomia passa tanto pela contribuição quanto pelo serviço. Então eu também contribuo com a igreja com a forma como às vezes eu servo a igreja, com aquilo que eu tenho feito pela igreja. E não somente financeiramente. Tá certo? Então, basicamente é assim que funciona a igreja. Como que um pastor... Quanto tempo fica um pastor na igreja batista? Quanto tempo? Eu estou há 30 anos. Faz 30 anos que eles querem me tirar. Então, um pastor na igreja batista, ele fica o tempo que a gente sentir de Deus que tem que ficar. Se eu sentir de Deus que eu quero ficar, eu vou ficar. Mas também a igreja precisa sentir que me quer. Essa igreja também quer que eu fique. Tá? Então, tem que ser um acordo entre ambos. Se a igreja amanhã tomar uma decisão de não querer mais esse pastor, ela se reúne em assembleia e pede a destituição dele. Não é um negócio muito simples, é traumático, é um negócio dolorido, um negócio muito ruim. Ruim para a igreja, ruim para a família do pastor, cria geralmente uma divisão, cria traumas, é um negócio muito ruim. Tá? Então, às vezes, o pastor sai antes. Ou então, se eu recebo um convite de uma outra igreja, se eu sinto de Deus que chegou a minha hora de sair, eu também posso ir embora. Então, eu posso chegar para a igreja e falar, eu tô indo embora. Tá? Então, é assim que funciona na Igreja Batista. Então, nós recebemos convites, né? E aí, quando a gente recebe um convite de uma outra igreja, essa igreja, ela nos oferece, não somos nós que fazemos o nosso salário, não somos nós que exigimos qualquer tipo de benefício, a igreja oferece.
ó, nós estamos trazendo o pastor para cá, nós temos a condição de oferecer X, né? Esses benefícios, como qualquer outro trabalhador tem, né? Então, é assim que funciona na Igreja Batista. Não é o pastor que chega aqui falando, eu quero ganhar tanto para ser pastor dessa igreja. Não funciona assim. Sempre funciona a igreja que faz uma proposta para o pastor. Se o pastor sentir de Deus que dentro daquela proposta ele consegue viver, amém. Não consegue viver, ele que fique aonde ele entenda que Deus quer que ele fique. Tá certo? Está sendo claro para vocês o que é a igreja? Estão conseguindo entender isso? Tá bom? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Posso perguntar tudo isso depois? Estão sabendo onde vocês estão entrando? É isso que é o grande objetivo. A gente quer que ninguém venha, que todo mundo que esteja aqui saiba como nós somos e o que nós cremos. Tá certo? Tudo bem? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus aí. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, por tudo, ó Deus, que nós já podemos passar e ouvir. E que o Senhor, ó Deus, nos faça caminhar juntos, mas como igreja. Uma igreja unida, uma igreja que conheça a Tua palavra e que viva na unidade do Teu Santo Espírito, Pai querido. Que o Senhor nos leve, ó Deus, para casa e que nos prepare. Nós agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém, povo? Um bom dia para todo mundo aí, tá?